Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite ao pessoal da internet. O livro é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Fonte Viva. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempos aos que trabalham. Assaltos à tranquilidade do próximo. Depredações da confiança alheia. Invasões nos interesses dos outros. Apropriações indébitas por meio do pensamento. Expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da sua vida, procura, acima de tudo, ocupar as suas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e atendendo os deveres que o Senhor te confiou. Atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Que assim seja. Uma boa noite a todos, também os que estão nos assistindo nas redes sociais. Então, vamos agradecer ao Pai Maior, à espiritualidade amiga, por nos oportunizar estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos e, mais que isso, pôr em prática tudo aquilo que viemos escutar hoje. Que ao retornar nossos lares, possamos levar daqui a harmonia, a paz, a perseverança no bem. Que a espiritualidade amiga possa iluminar nossas mentes para que compreendamos a exposição doutrinária da noite de hoje e que sim essa possa fazer parte das nossas vidas. E com agradecimento dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E na noite de hoje, então, temos o nosso colega de Ideal Espírita, o Rodrigo, que vem com o tema Fonte de Comunicações Mediúnicas. Que ele possa ser assistido e dar o seu recado.
Bom, minha boa noite a todos. Agradecer primeiramente à espiritualidade, né, superior por fazer uso desse espaço e agradecer a cada um de vocês que se disponibilizou a vir hoje aqui para acompanhar um pouco, né, compartilhar, eu digo assim, do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Façamos um bom uso do estudo da reflexão de hoje. Bom, pessoal, o tema que eu trouxe hoje, fontes de comunicação mediúnica, né? A referência desse estudo foi o capítulo 10 e o capítulo 25 do Livro dos Médiuns e também da revista O Consolador. Para começar, então, é importante, né, com esse tema é importante a gente contextualizar sobre mediunidade, né? Fontes de comunicação mediúnica. Tem tudo a ver, né, em relação com o mundo mediúnico, né, com a mediunidade em si. A mediunidade, então, ela é um instrumento que permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tranquilo até aí? Segundo o Livro dos Médiuns, Allan Kardec define a mediunidade como a faculdade que permite a certos indivíduos servirem de intermediários entre os espíritos e os homens. Ou seja, é um canal direto, né, entre a espiritualidade superior, o mundo espiritual, né, e o mundo material, que é o mundo, né, terreno. A comunicação pode se manifestar de diversas formas, a gente sabe, né? A psicografia, né, através do médium, que é aquele médium que escreve as mensagens, né, recebe as mensagens, escreve elas, né? A psicofonia, que é um médium que ouve, né, os espíritos, ouve as mensagens e repassa as mensagens, retransmite as mensagens que vêm do mundo espiritual. A vidência, né? Alguns médiuns que têm o poder de ver, poder de visualizar espíritos ou pessoas, né, desencarnadas, aliás, espíritos desencarnados que vêm se comunicar e conseguem visualizar de alguma maneira a presença deles ou alguma mensagem, enfim, que eles venham a trazer. E a intuição, essa mais comum, né, mas que também acontece, né, que é aquela forte sensação ou convicção que algo vai acontecer. Acredito que algum de nós já passou por isso, já teve esse tipo de experiência, né? Alguns, isso acontece com um pouco mais de frequência, né? Com um pouco mais de regularidade, outros nem tanto, mas essa intuição aí, a gente costuma dizer que as mães aí, né? Quando acontece alguma coisa, fica apreensiva, coração apertado, Deus, está acontecendo alguma coisa, né? Essa não deixa de ser uma qualificação, uma certa tipo de mediunidade. Primeiramente, então, a gente entender aqui que de onde vêm, né, as comunicações mediúnicas, os tipos de origem também delas e a responsabilidade dos médiuns, né, na filtragem dessas mensagens. É isso que a gente vai falar hoje aqui, né? A gente tem que entender que a identificação da fonte mediúnica, ela envolve 3 premissas também importantes, que merecem a nossa atenção nessa conexão entre o médium e o espírito que se manifesta. Importante, ó, é a análise da linguagem, né? Analisar essa linguagem, como se dá essa linguagem entre o mundo espiritual e o material. A análise do conteúdo, a análise da mensagem mesmo, né? Que mensagem é essa que chega para a gente, né? E a análise do comportamento do médium e do espírito que se manifesta, né? É importante também o médium, né? O comportamento, analisar um pouquinho o comportamento do médium que fica aqui, que recebe essas mensagens e o que ele faz a partir do recebimento da mensagem, o que ela faz com ela, né? É a mesma coisa que eu dizer para vocês, a informação, né? Muita gente confunde informação com conhecimento, né? A informação todo mundo tem, todo mundo recebe. Mas o conhecimento é o que você vai fazer com essa informação. Você vai transferir isso como, né? Isso também acontece do mundo espiritual para o material. Saber entender as mensagens, né? Captar as mensagens que vêm do mundo espiritual e aí filtrar elas. De uma maneira que a gente possa estar trazendo o melhor para o nosso dia a dia, para a nossa convivência aqui.
As fontes, então, de comunicações mediúnicas são dois tipos, né? São as fontes espirituais e as fontes psíquicas. Vamos falar das espirituais primeiro. As espirituais, ela vem dos mais variados tipos de espírito, né? São primeiro dos espíritos superiores. O que os espíritos superiores, quais as mensagens que eles vêm nos trazer? Eles transmitem mensagens elevadas, edificantes e coerentes com o Evangelho. Essa é a característica da mensagem do espírito superior. Trazem paz, clareza e sabedoria. São mensagens repassadas com mais alto teor de moralidade, né? Se a gente filtrar, analisar essas mensagens, elas vêm com essa característica. Transmitem sentimentos que nos inspiram, pelos bons conselhos que dão. Geralmente trazem boas referências, bons conselhos. E exemplos de mensagens, né, ou de espíritos que trazem essas mensagens, espíritos superiores que trazem essas mensagens: Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Chico Xavier. Aí temos os espíritos, né, de condição mediana. São espíritos bons, né, mas limitados em conhecimento. Suas comunicações também podem conter mensagens misturadas com opiniões pessoais. Então aí merece um pouquinho de atenção, né? As mensagens necessitam de um certo discernimento e de uma certa análise doutrinária, um certo filtro, né? São aquelas mensagens que a gente recebe, algumas a gente tem que analisar, né? Da onde vem, como chega, como eu estava falando no início ali, e a partir daí a gente conseguir captar e trazer o que é importante para a gente. Espíritos sofredores ou perturbados, como são as mensagens deles? As comunicações revelam sofrimento, confusão e desequilíbrio. Exigem o acolhimento fraterno e esclarecimento, sem julgamento. O doutrinador lá, a pessoa que está fazendo contato direto com o médium, né? Aí mergulhando um pouquinho dentro do mundo da comunicação, que isso é importante a gente entender, né? O doutrinador vai fazer essa análise, né? Essa comunicação, mas sem fazer um julgamento, né? Essas mensagens, elas chegam muitas vezes distorcidas, chegam, né? Angustiantes, né? São como espíritos, como eu falei, sofredores, né? Eles vêm de uma região, né, de umbral ou de regiões muito inferiores lá do mundo espiritual, e aí é necessário ter esse cuidado. Espíritos enganadores ou mistificadores. No mundo espiritual também existem esses espíritos, né? E o médium tem que ter o maior cuidado ainda possível, né? A pessoa que está fazendo o canal, né? Que vai fazer a ponte, né, entre o mundo espiritual e o mundo material aqui, né? Eles podem simular ou fingir ser espíritos elevados e trazer ideias errôneas ou suspeitas. Podem usar uma linguagem grosseira, arrogante, inconsequente ou que reflita as paixões humanas, que no primeiro momento podem apresentar-se, até a gente achar que sejam respeitáveis, né? E por outras vezes também, nesse sentido, nessa questão de tentar ludibriar, né, o médium e quem está ouvindo, né, eles podem usar uma linguagem pomposa também, com adoração e bajulação, né, querendo, né, enganar ou ludibriar através das suas mensagens. Kardec orienta, então: reconhece-se o espírito pela natureza da mensagem, pelas suas consequências. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né? Kardec orienta isso, né? Reconhecer o espírito, então, pelas mensagens que ele traz e pelas consequências, então, né? Como eu falei, o que a gente vai fazer com essas mensagens? Bom, essa mensagem, né, veio de um espírito, né, que dizia isso e aquilo. Será que é isso mesmo? Será que eu devo acreditar nisso? Será que isso é importante para o meu dia a dia? Será que isso vai fazer bem para mim, fazer bem para minha família, para aqueles que convivem ao meu redor? Né? Agora, as fontes psíquicas, que são, eu falei das fontes espirituais, né? Agora, as psíquicas, aquelas que vêm do próprio médium, né? O inconsciente do médium.
Muitas mensagens têm origem em conteúdo psicológico do próprio médium, pelas suas memórias, crenças e emoções. O fenômeno é natural e não anula o valor moral da experiência, mas requer um certo discernimento. Ela traz algum recado, traz algum aprendizado para a gente. É o que eu estava falando ainda há pouco. Né? Muitas vezes o médium recebe, né, e diz, mas isso serviu para alguma coisa para a minha vida. Quis me dar algum recado, quis me trazer alguma mensagem. Eu devo me alertar, me atentar para esse tipo de situação. O subconsciente é a intuição, também é uma fonte psíquica, né? Às vezes a intuição elevada pode se confundir com a inspiração espiritual. É aquilo que eu falei da intuição, né? A forte sensação que algo vai acontecer. É importante o médium distinguir também o que vem de dentro e o que vem de fora. O que é sentimento meu, né? O que é aquilo que eu guardo dentro de mim, ou o que é aquilo que chega até mim, e aí eu vou ter que filtrar, como eu falei, é importante essa palavra, saber o que é importante levar dali para fora e o que não é, e descartar. O papel, então, desse discernimento, desse filtro, né, que eu já falei várias vezes a importância, né, estou trazendo aqui para vocês a importância disso, que o médium tem que ter, a pessoa que faz a comunicação, né? O controle das comunicações mediúnicas é uma das maiores contribuições que Kardec nos trouxe com o estudo da doutrina. É o educar, a importância de educar a mediunidade. Não é, tia Ica? A gente sempre fala nos estudos, né? O educar a mediunidade é isso. É a gente ter o controle das comunicações que chegam até a gente. Que eu estava dizendo até agora, né? É dever dos médiuns e dos grupos mediúnicos analisar sempre e confrontar e verificar a coerência moral e doutrinária das mensagens. Né? Nem tudo que chega até mim é real, é verdadeiro. Né? Os critérios de avaliação, então, dessas comunicações. Essas comunicações, elas devem ter linguagem simples e clara, né? sem ser muito rebuscada, sem muito rodeio. Ela deve ter coerência com os ensinamentos do Cristo, ausência de vaidade, ameaças ou promessas de privilégio. Essas mensagens também não devem conter essas características. E os resultados delas devem ser edificantes e positivos, né? Para quem ouve. Algo útil, né? Tem que ser algo útil, algo de valor. Examinar também a utilidade das comunicações, para ver se ela tem real importância espiritual. Aquelas conversas frívolas, fúteis, superficiais, muitas vezes que os espíritos nos trazem, eles não nos transmitem credibilidade, né? Estão ali só para fazer a gente perder tempo, digamos assim, né? Tentar ludibriar ou tentar enganar através da comunicação. A responsabilidade do médium, né? O que o médium tem que ter? Reforçando um pouquinho mais aqui. O médium, então, ele é um instrumento, né? E não o autor da mensagem que chega lá do mundo espiritual. Ele sempre é um instrumento, é sempre a ponte. A sintonia depende do quê? De uma vida moral equilibrada, né? O desenvolvimento do médium, ele tem que ser muito voltado à questão ética, ao senso de responsabilidade e à capacidade de afastar de vaidade, se afastar das vaidades e dos elogios, né? Prece e vigilância, orar e vigiar em todo momento. Quem tem essa mediunidade, quem tem essa característica, quiser trabalhar e exercitar isso, importante, continuar orando e vigiar os nossos pensamentos. Né? Na leitura inicial ali, falava né, de mensagens, enfim, que chegam, né, para, de repente, furtar, né? A gente furta muitas vezes deixa-se furtar pelos nossos pensamentos e acaba, né, caindo numa armadilha. A vaidade e o orgulho do médium podem ser explorados por espíritos inferiores e dificultar a identificação da fonte. Somos observados a todo momento pelo plano espiritual e durante a comunicação mediúnica estamos sujeitos, como o seu Feijão diz aí, escorregar nas cascas de banana, né? Muitas vezes essas mensagens vêm para nos, né, dar um recado e a gente acaba fazendo tudo ao contrário. E aí a gente vai lá e escorrega na casca de banana.
Alguns questionamentos, então, para a gente, né, reforçar essa ideia aí, esse laço, né, essa comunicação do plano espiritual e do plano material aqui. Identificar nominalmente os espíritos que se comunicam é uma questão importante na prática espírita? O que vocês acham? Não, não é. Identificar os espíritos comunicantes é, em muitos casos, uma questão secundária sem importância. Né? O nome dele, se ele é homem, se é mulher, se é criança, isso pouco importa. O importante é o que é? É a mensagem que ele traz, exatamente. As mensagens que eles nos transmitem, o conteúdo delas, né? Que conselhos nos dá Kardec a respeito da análise das comunicações mediúnicas? Kardec nos recomenda que devemos submeter todas as comunicações a uma análise criteriosa, examinando atentamente o pensamento e as expressões, rejeitando sem hesitar tudo que peca contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se pretende passar por uma entidade elevada. Eu falei, tomar cuidado aí com essas cascas de banana aí que chega pra gente. É possível distinguir os bons e os maus espíritos pelas impressões que nos causam? Sim. De modo geral, podemos distinguir, então, através da sensibilidade mediúnica, né? A sensibilidade do médium, né? Isso a gente só consegue através do estudo, né? Do aperfeiçoamento, né? O grau da evolução das entidades desencarnadas, que nos passam sensação agradáveis ou desagradáveis, né? Quando o espírito é feliz, é superior, o estado dele é tranquilo, a fala dele é leve, é calma, isso também se transfere para o médium. Agora, quando o espírito é infeliz, como é que ele é? Ele é agitado, ele é nervoso, né? E isso cabe ao médium, né, através da educação mediúnica, naturalmente se segurar, se conter, porque isso acaba passando para o sistema nervoso do médium também, se isso não for cuidado. Se a gente não ter esse discernimento, essa noção. Né? Aquele espírito inquieto, impaciente, se o médium deixa se levar, acaba transmitindo e acaba refletindo. O médium vai lá, né, dá soco em cima da mesa, joga objetos, e isso, né, é um sinal de desequilíbrio e descontrole. Né? Tem que ter esse discernimento, esse equilíbrio durante a comunicação com os espíritos. Partindo já para o final, né? A mediunidade, então, ela é uma bênção, né? Quando ela é usada com amor, humildade e discernimento. Né? Aquele que tem a mediunidade, todos nós temos, né? Mas aqueles que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, a serviço mesmo, né? Devem ter essa consciência, né? Que ela traz, ela existe, para que a gente torne o nosso dia a dia, como eu falei, a nossa convivência mais tranquila, melhor. Os espíritos bons só se comunicam onde encontram corações sinceros e espíritos dispostos ao bem. Essa é uma mensagem também do Livro dos Médiuns. Tem mais um tempinho ali, eu tenho uma historinha para contar para vocês, do livro lá da Zíbia Gasparetto, Eles Continuam Entre Nós, que tem a ver com a relação, né, com o assunto que a gente está tratando hoje aqui. O trecho do livro ele conta uma pequena história assim. Marlene, aos 5 anos de idade, foi acometida por uma tosse que ninguém conseguia curar. Morava com os pais em uma habitação coletiva e a tosse da menina que se acentuava durante a noite, incomodava os outros moradores, não deixando ninguém dormir. Os pais recorreram a tudo que sabiam sem obter resultados. Consultaram vários médicos, constataram que ela era saudável. Receitaram remédio, mas a tosse persistia. Fazia 5 anos que Marlene sofria desse mal, quando sua mãe, pessoa de muita fé, teve uma ideia. Naquela época estava sendo muito comentado na imprensa os milagres ocorridos no cemitério da Consolação, lá em São Paulo, imputados ao espírito de Antoninho de Rocha Marmo, um menino que, por ocasião de seu caixão desenterrado para recolher os ossos, como era feito de praxe, foi encontrado inteiro, sem que o seu corpo houvesse sido destruído. É uma história verídica isso, tá, pessoal? Por conta disso, as pessoas começaram a frequentar o seu túmulo para solicitar ajuda.
o que imediatamente deu-lhe fama de santo. Num domingo, lá na década de 40, lá, né, que aconteceu, a mãe de Marlene levou ao cemitério da Consolação, né, levou ela para o cemitério da Consolação para visitar o túmulo, né, e pedir ajuda. Chegando lá, próximo ao túmulo do menino, estava ocorrendo o sepultamento de uma outra pessoa, né, e as duas que tiveram que esperar um pouco para terminar aquele cerimonial e aí então fazer o pedido. Como sempre acontecia, aquela tosse começou, né? E aí chamou a atenção das pessoas que estavam lá. Né? Então, no meio de toda essa situação, aproximou-se da mãe de Marlene uma senhora de estatura mediana, muito magra, toda de preto, trazendo um lenço na cabeça, que disse: Senhora, gostaria de ajudá-la. Lá em casa tem uma erva que pode aliviar a tosse da menina. Vamos até a minha casa, que aqui é perto, é bem pertinho aqui. A senhora faz o chá e ela vai se sentir melhor, com certeza. A mãe da menina concordou e as duas acompanharam. Acompanharam, né? Marlene se recorda que a casa ficava ao lado oposto do cemitério. Era muito antiga, tinha um portão de ferro trabalhado, um pequeno jardim e uma escada de mármore muito branca que conduzia à entrada da casa. A senhora, então, aquela senhora recolheu as folhas de uma pequena árvore, deu à mãe de Marlene e elas foram embora. Em casa, então, a mãe preparou o chá e a menina tomou várias vezes naquele dia. E, por espanto delas, passou a noite bem. No dia seguinte, a tosse não apareceu mais. A vizinhança, surpresa com a cura, então, né? Quis saber que erva milagrosa era aquela. Assim, a mãe da Marlene, acompanhada por algumas amigas da vizinhança, resolveu ir à casa da senhora para saber que erva que era aquela, né? Elas foram até o cemitério da Consolação, caminharam todo o trecho percorrido procurando a casa, mas não encontraram a casa. Indagou pela rua toda se alguém conhecia, né, aquela senhora, e ninguém conhecia. Deu as características, né? Inconformadas, voltaram lá inúmeras vezes, mas nunca mais a encontraram. Entretanto, a experiência permaneceu. A manifestação divina deixou, então, a marca, né, no espírito dessa menina, né, que foi relatado através desse caso. Ela sabe que aquela senhora que ajudou a curar-se não estava mais nesse mundo. Com certeza, era uma pessoa, né, o espírito estava ali, um espírito protetor. Era alguém que se materializou para ajudá-la a libertar-se do tão incômodo problema e certamente o fez com a permissão do plano espiritual superior. O que nos faz crer que estava na hora de ela ser curada. Os problemas físicos são recados da alma, né? Avisando que você não está fazendo tudo o que já sabe fazer de bom. Pretendem facilitar a mudança interior, então, os nossos problemas físicos, né? Quando eles acontecem. Quando você já aprendeu o que precisava com eles, a cura aparece. Esse é o recado. Mas no caso de Marlene, era preciso que ela conhecesse a ajuda das forças superiores da vida, né? É possível que aquela casa tenha existido naquele local, né? Aí o Zíbia Gasparetto faz uma reflexão, né? Muitos anos atrás, e fosse apenas uma volta ao tempo do passado, né? Mas também pode ser que ela existia em outra dimensão, e as duas tenham sido conduzidas até lá sob a influência daquela misteriosa senhora. O fato é que ninguém conhecia aquela erva. O Brasil tem milhares de plantas ainda pouco conhecidas, o que nos faz pensar que essa pode ter sido trazida daqui mesmo. Mas isso não invalida a hipótese de ela existir só na outra dimensão e ter sido materializada aqui. Vocês duvidam disso, não? Contudo, o mais importante é saber que há espíritos bondosos e se interessando em nos ajudar. E principalmente que a vida é muito mais do que os acanhados limites do mundo material. Enviado por Marlene Laflanque, Rua Padre Anchieta, 432, São Vicente, São Paulo. Então, a mensagem de hoje é essa, gente, né? Para a gente aceitar a comunicação, né, dos espíritos, é importante que a gente passe elas, né, acolha elas através da voz da razão, mas sobretudo através da voz da fé, da nossa fé e do conhecimento doutrinário, do Evangelho. Certamente vai ser uma chama nesse ponto de luz que a gente está visitando hoje aqui, que a gente vem todo sábado.
Agradeço a presença de vocês. Fico até emocionado. Que a espiritualidade nos acompanhe. Muito boa reflexão, Rodrigo. Obrigada. Tá bem bom. A gente já sabe que, segundo o nosso merecimento e as nossas obras, né? Agora vamos para a segunda parte, então, para o passe. Que cada um possa pegar, eu vejo pessoas já com a garrafinha, né? Que cada um possa trazer a sua garrafa de casa e segurar ela, que nessa hora desse passe coletivo, a água será fluidificada também. Então, a gente pode usar durante a semana, né? Mesmo que não precisa, pode tomar metade, completar com água, que estará fluidificada até no sábado que vem, para retornar e fluidificar-nos de novo. Então, sempre é válido. Então, elevemos o nosso pensamento, pedindo aos benfazejos amigos que possam nos envolver, a cada um de nós, também os que estão em casa, nos seus lares, que possam receber, Senhor, as tuas benesses, que possamos nos fortalecer com esse ensinamento, que possamos compreender cada dificuldade que apareça em nossas vidas, que tenhamos força e coragem para seguir em frente, com tolerância, com amor, com paciência, agradecendo a espiritualidade amiga que nos assiste neste momento, pedindo a fluidificação de nossas águas, que possam derramar os remédios fluidos e salutares que cada um necessite, para o físico, mas também para o espiritual. Que cada um de nós possa mentalizar aqueles que sabemos necessitados e não estão aqui neste momento, que através do nosso pensamento, Senhor, eles também possam receber a tua visita, os teus eflúvios de amor e paz. Agradecidos por tudo, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e até semana que vem. Mas amanhã, às 7 horas, temos o Evangelho, né? Estão todos convidados. É híbrido e será aqui. E aqueles que não puderem vir também tem nas redes sociais. Vamos em paz.